aqueles que se sintam à vontade, que fechem os olhos. Eleve o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, que aqui já muito estão preparando esse ambiente. Senhor Jesus, desde já nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te pedimos, Mestre, que possamos absorver tudo que nos será dito hoje e que possamos, Senhor, sair daqui melhor do que entramos. E assim, pedimos licença para iniciar mais essa palestra. Graças a Deus. O tema de hoje será Obsessão, do Livro dos Médiuns, capítulo 23º, que será proferido pelo nosso amigo Antônio Carlos. Boa palestra. Obrigado. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. E que os amigos espirituais nos amparem nesse momento para que nós possamos entender as mensagens que os espíritos superiores trazem para nós e que possamos também no nosso dia a dia passar a colocar em prática esses ensinamentos, né? Como a nossa companheira nos colocou, nós vamos falar hoje sobre obsessão. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que fala sobre obsessão, Kardec narra um fato que aconteceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que chegou até eles uma senhora que vivia com as irmãs numa casa um pouco distante da cidade, né, num vilarejo, e dizendo que estava acontecendo algumas coisas estranhas na casa delas, que elas saíam, quando chegavam as roupas estavam todas espalhadas, as roupas rasgadas, algumas jogadas até em cima do teto da casa, e elas já tinham procurado de todas as maneiras entender o que estava acontecendo. Primeiramente, pensavam que eram crianças, brincadeiras, trancaram com chave, com cadeado os armários, e quando voltavam estava tudo espalhado novamente. Chamaram o padre da região para exorcizar o local, achando que eram demônios, coisa parecida, e continuou da mesma forma, até que chegou ao ouvido delas a reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que lidavam com o quê? Com os desencarnados. E ela chegou até eles pedindo para ver se eles conseguiam fazer alguma coisa, e eles evocaram esse espírito que estava fazendo isso. E veio um ser rude, bravo, nervoso, dizendo que iria continuar fazendo isso, sim, porque elas mereciam. Mas elas eram pessoas boas, eram 3 senhoras muito boazinhas, não faziam mal a ninguém, mas então eles começaram a fazer prece, e durante algum tempo esse espírito se afastou e as coisas se acalmaram, mas com o tempo voltou a acontecer novamente. Então eles evocaram o espírito amigo da sociedade, não, o espírito superior, e perguntou por que essa criatura está fazendo isso com essas senhoras que são tão boas, que não fazem mal a ninguém. E o espírito superior lhes disse: olha, o problema dessas senhoras não é maldade, o problema delas é a língua. Por quê? Porque elas falam muito das vidas das pessoas, falam mal das pessoas e colocam as pessoas, às vezes, em situação difícil. Esse espírito que as persegue é um espírito que sofreu com a fofoca que elas fizeram, sofreu consequências dolorosas e não estão perdoando. Então, elas precisam mudar as suas atitudes, mudar a forma de agir, parar de falar da vida dos outros e buscar auxiliar e se ocupar com algo útil, ao invés de ficarem falando da vida alheia. Kardec até pergunta para os irmãos, mas nós precisamos falar dessa forma, porque é uma forma um pouco dura para falar com as senhoras de idade, né? Chamá-las de fofoqueira, entre aspas, né? Na época não sei se existia essa palavra, mas é meio difícil. O Espírito falou, olha, tem coisas que precisam ser ditas para as pessoas despertarem, porque elas fazem isso não por maldade, fazem isso por hábito, só que esse hábito está causando mal a outras pessoas e a elas, então elas precisam saber que esse hábito que elas têm não é correto e que isso poderá trazer consequências dolorosas. Então, vejam, quando nós falamos de obsessão, normalmente nós atribuímos isso a criaturas que querem no nosso mal, que querem nos prejudicar e querem, de certa forma, né, fazer com que nós sofremos. E Kardec também, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos: os espíritos influem nos nossos atos e nos nossos pensamentos? E os espíritos superiores respondem: eles não só influem, como na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então nós começamos a olhar isso, nós ficamos preocupados, né? Poxa vida, nós temos uma multidão de desencarnados próximo a nós, e esse desencarnado significa interferindo na nossa vida. Como é que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus deixa isso acontecer? Nós procuramos agir corretamente, né? Então, os espíritos vêm nos explicar
nós pensamos, nós vivemos num mundo de energia, o mundo é energia, o nosso planeta é energia, tudo que acontece conosco é devido às energias, e o nosso pensamento também é energia. Quando nós pensamos, nós emitimos energias, e outros espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória captam essas energias que nós estamos emitindo. Então, o que acontece no processo obsessivo? Os espíritos que querem nos envolver, eles vão criando imagens na nossa mente, aos poucos, eles não chegam já atacando diretamente, principalmente aqueles que querem o nosso mal. Eles chegam sutilmente, criando pequenas imagens, dando-nos ideias, e nós, às vezes, por termos algumas tendências, nós vamos assimilando isso, e aos poucos essas ideias, essas imagens vão crescendo em nossa mente, e nós começamos a colocar em prática coisas que normalmente nós não faríamos, mas nós temos tendências. Porque nós somos espíritos já milenares, tivemos outras existências. Hoje nós procuramos agir corretamente, mas no passado fazíamos coisas erradas, fizemos muitas coisas erradas, prejudicamos muitas criaturas por ignorância, por não saber o que era o certo e o que era errado, e às vezes prejudicamos e fizemos mal a outras criaturas. E muitas delas talvez não tenham nos perdoado ainda. E sentem no direito de se vingar. Então, o que elas fazem? Elas se aproximam de nós e elas nos conhecem. Mesmo nós tentando agir corretamente, fazermos as coisas certas hoje, eles sabem das tendências que nós trazemos. E eles começam a alimentar esse tipo de pensamento em nós. Se nós não nos vigiarmos, nós começaremos a pensar coisas que normalmente nós não fazíamos. Então, primeiramente, nós estamos pensando. Com o tempo, essas coisas começam a se tornar tão fortes que nós começamos a colocar em prática tudo aquilo. Todo o processo obsessivo começa sutilmente, nós às vezes, se não prestamos atenção, nós não percebemos, começamos a fazer coisas que nós às vezes até criticamos. Quantas vezes nós fazemos coisas que nós achávamos no passado que não eram corretas e não gostaríamos de fazer? E hoje, às vezes, por alimentar esse tipo de pensamento, nós acabamos fazendo. Por quê? Porque é sutil, eles vão sutilmente incutindo isso na nossa mente. Então, nós, com essa influência dos espíritos, nós temos também a influência boa e a influência ruim. E ela não é constante, ela é transitória. A influência é transitória. Então, nós temos alguns espíritos que vêm, jogam determinadas ideias, mas não são nossos inimigos, não querem nos prejudicar. E jogam a ideia. Se nós alimentarmos, ela pode persistir. Às vezes, nós afugentamos. Mas também recebemos o envolvimento dos amigos espirituais. Nós não estamos só à mercê de espíritos inferiores. Tem os amigos espirituais que estão também nos envolvendo mentalmente e nos mostrando o que é o correto. Por isso que quando nós erramos, nós não podemos alegar ignorância, porque a nossa mente, a nossa consciência, ou o amigo espiritual nos inspira dizendo, isso não é correto, isso não é bom. Mas, às vezes, por invigilância, nós começamos a praticar aquilo. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Ora, peça ajuda para os seus amigos espirituais, peça socorro, porque eles estão ali para te socorrer. Conforme nós estamos orando, nós aumentamos o nosso padrão vibratório e entramos na sintonia desses amigos espirituais e eles vão nos inspirar a fazer as coisas corretas. E aumentando o nosso padrão vibratório, nós saímos fora da sintonia daqueles que querem, de certa forma, que nós erramos. Porque são padrões diferentes. Então, a nossa energia, o nosso pensamento, ele é como se fossem ondas. Conforme nós aumentamos esse padrão vibratório, essas ondas aumentam e nós entramos em sintonia com os espíritos mais superiores. Conforme nós vamos pensando coisas negativas, desânimo, coisas parecidas, nós baixamos esse padrão e entramos em vibração de espíritos que estão pensando dessa mesma forma. São frequências. Por isso que Jesus diz, ore, porque orando você aumenta o seu padrão vibratório, você sai fora dessa sintonia. E vigie também o seu pensamento, para você não ficar pensando coisas negativas e não baixar o seu padrão vibratório. Então, isso depende de nós. Por isso que a obsessão, normalmente, nós colocamos a culpa em alguém. Olha, eu estou agindo assim porque eu estou sofrendo um processo obsessivo. Quantas vezes nós vemos pessoas vai na igreja pedir para rezar, para o padre rezar para ele, para afastar o demônio? Quantas pessoas não vêm no centro espírita, às vezes, olha, eu estou sofrendo um processo obsessivo, afasta essa criatura de mim. Mas nós não percebemos que não são eles que se aproximam, são nós que nos aproximamos deles através dos nossos pensamentos.
Então nós entramos nessa sintonia, é como se fosse um rádio, nós sintonizamos a estação que nós queremos. Assim também são os nossos pensamentos. Por isso que nós precisamos estar sempre vigiando esse tipo de pensamentos e não deixar pensamentos negativos nos dominar, né? Então, essa situação só acontece porque nós permitimos. Mesmo aqueles que são nossos inimigos do passado, que querem o nosso mal, que querem nos prejudicar, eles se aproximam de nós com a nossa permissão, porque eles vão começar a incutir em nós pensamentos, e nós, alimentando esses pensamentos, vamos criando uma sintonia com eles, vamos criando uma afinidade e acabamos nos imantando a eles. Aí nós nos alimentamos, eles nos alimentam com os pensamentos deles, e nós os alimentamos com os nossos pensamentos. Então, quando nós começamos a perceber isso, nós vamos observar e vamos ver que a maioria das obsessões acontece por invigilância do próprio ser. Quantas vezes nós vemos pessoas que não têm hábito, não têm vícios, e de repente, vamos falar da bebida, a pessoa não bebe, não está habituada a beber, de repente, do nada, vem aquela ideia, puxa, está um calor danado, vou tomar uma cervejinha hoje. Nunca bebeu, não é de beber, não tem hábito de beber. E toma uma cervejinha hoje, e amanhã toma outra cervejinha, depois toma outra. Isso vai aumentando até chegar a um ponto onde ele perde o controle de si. Por quê? Porque ele acabou se deixando levar pelo hábito, isso se tornou um hábito, e está se alimentando e alimentando aquele espírito que está fazendo ele pensar na cerveja. Todo vício começa assim. Todo vício prejudicial, que nos leva a sofrer depois, começa sutilmente. O cigarro, não, vou dar só uma tragadinha para ver como é que é. E é uma coisa horrível. Quem fumou sabe, a primeira tragada é uma coisa horrível, parece que a gente vai morrer. E nós insistimos. Por que nós insistimos em uma coisa horrível? Porque é bonito, todos fazem. Quer dizer, fazem-nos acreditar que é bonito, né? Então, esse companheiro sabe que lá no passado nós tínhamos tendência. Então, hoje ele começa a incutir, isso é bom, isso é bonito. Então, vamos fazer isso. E eu começo aos poucos, um traguinho hoje, 2 traguinhos amanhã, depois eu já fumo um cigarro inteiro, e quando eu vejo, eu estou fumando um pacote inteiro por dia. E aí eu tenho dificuldade de abandonar esse vício. Por quê? Porque eu dei vazão a isso, eu insisti nisso, eu aceitei essa sugestão, porque aquela criatura que está junto comigo, ela não é meu inimigo, é um viciado no cigarro. Sabe que eu tenho a tendência, e se aproxima e começa a incutir em mim. Eu vou fumar, dar um traguinho, fumo um cigarrinho. E conforme eu vou fumando, eu vou alimentando-o. E alimentando, ele vai cada vez mais pedindo. Quero mais, quero mais. E nós vamos perdendo o controle. Isso acontece com todos os hábitos que nós adquirimos. Todos os hábitos perniciosos que nós temos é devido a isso. Companheiros que nós atraímos de acordo com as nossas tendências, que eles sabem que nós temos a tendência, eles começam a alimentar isso e nós aceitamos essa sugestão e começamos a fazer o que eles querem. Ou seja, no mundo espiritual ele não tem cigarro, ele não tem a bebida, então ele precisa de um ser encarnado que consuma isso e que através, que são toxinas que nós ingerimos, e através dos nossos poros nós eliminamos essas toxinas junto com o ectoplasma, eles captam esse ectoplasma e se alimentam daquela toxina que nós ingerimos, que está ali satisfazendo também no mundo espiritual. Às vezes ele não quer o nosso mal, às vezes ele até nos vê como amigo. Poxa, meu amigo, eu quero fumar, ele fuma junto comigo. Eu quero beber, ele bebe junto comigo. Não precisamos ter desencarnados fazendo isso. Quantos encarnados não fazem isso? Quantos encarnados não induzem o outro a se viciarem? Ou seja com bebida, ou seja com cigarro, ou seja com droga, seja com o que for. Experimenta para você ver como é bom. E a pessoa experimenta e ela tem a tendência, ela vai deixando levar. Então, a obsessão não é somente de desencarnado para encarnado. A obsessão pode ser também de encarnado para encarnado. 2 amigos. Não acontece muito assim, quando dos jovens, um levando o outro a beber, a fumar, porque ele acha bonito? E o outro acaba entrando nisso, porque é a sintonia, o padrão vibratório, são os pensamentos que estão na mesma linha. Então, eles estão fazendo aquilo que eles gostam. E existe também de encarnados para desencarnados. Camarada desencarnou, coitado, em vez de estar lá só fazendo os seus tratamentos, nós estamos pensando coisas aqui em relação a ele. Nós estamos envolvendo os nossos pensamentos. De certa forma, nós estamos fazendo relembrar tudo o que acontecia aqui. Nós estamos fazendo-o sofrer. É a mesma coisa
desencarnou um ente querido que eu amo e eu fico chamando constantemente. Eu não o odeio, eu não quero o mal dele, mas eu fico chamando. Poxa, por que você desencarnou? Por que você foi embora? Por que você me deixou? Eu estou envolvendo essa criatura nos meus pensamentos, ela está lendo os meus pensamentos, está ouvindo meus pensamentos como se eu estivesse falando em voz alta diante dela. E ela começa a sentir isso e se sentir responsável pelo meu sofrimento. Só que ela não tem condições de me ajudar, ela está precisando de ajuda às vezes no mundo espiritual, ela está fazendo tratamento. E como é que ela vai fazer? Ela tem um livre-arbítrio. Ela vai querer vir me ajudar. E os espíritos amigos falam, não, se trate, se cuide, depois você vai. Não, eu quero ir agora porque o meu ente querido está sofrendo por minha causa. Eu quero estar junto dele e mostrar para ele, eu estou vivo. E ele vem, se aproxima de mim. Só que eu não estou vendo e ele está necessitado de ajuda, ou seja, as vibrações deles não são boas, porque ele está sentindo todas aquelas sensações que ele tinha antes de desencarnar, no momento, às vezes, da enfermidade. Essas vibrações ele está emanando, ele se aproxima de mim, começa a me envolver com essas vibrações que ele está emanando, eu começo a me sentir mal, vejam. Eu prejudiquei fazendo com que ele deixasse o seu tratamento e viesse tentar me socorrer. Ele chega tentando me socorrer, ele começa a me prejudicar com as suas vibrações que ainda não são boas. Um obsedando o outro, um fazendo mal para o outro. É o que os espíritos falam. Nessa hora, o que fazer? Orar, pedir ajuda para que Deus, os amigos espirituais, ampare essa criatura e onde ela estiver, que ela se sinta bem. E quando lembrarmos dela, nos lembrarmos dos momentos felizes que tivemos juntos dela. Lembrarmos naqueles momentos em que ambos estávamos felizes, não num momento de dor e sofrimento. Porque pensando coisas boas, estaremos vibrando num padrão vibratório mais alto, envolvendo essa criatura nesse padrão vibratório mais alto e levando-lhe um bem-estar. Que é isso que acontece conosco quando nós estamos em prece, né? Às vezes nós não estamos muito bem, nós entramos em prece e nós sentimos aquele bem-estar, aquela tranquilidade, aquela coisa gostosa. Por quê? Porque nós aumentamos a nossa vibração, o nosso padrão vibratório, ou seja, aquela curva que tem na vibração, ela sobe e ela sai fora dessa sintonia negativa e entramos na sintonia dos amigos espirituais e vamos receber o quê? O bem-estar que esses amigos espirituais estão exalando, porque eles são criaturas que não pensam coisas negativas, só pensam coisas boas e só fazem coisas boas. Então, quando nós falamos em obsessão, é entender, porque às vezes as pessoas levam a obsessão como se fosse uma coisa que Deus está nos fazendo com que nós passemos por isso, para nós sofrermos, para nos castigar. Não. Deus está deixando que aconteça aquilo que nós estamos procurando. Nós estamos nessa sintonia, então nós estamos nos ligando a isso para nós aprendermos a nos vigiarmos e lutarmos contra as nossas tendências. Então, as causas da obsessão é quase sempre uma vingança de uma criatura que não nos perdoou, que querem nos prejudicar, mas ela não terá acesso a nós se nós estivermos pensando coisas boas, se nós não afugentarmos pensamentos negativos. Quando esses pensamentos negativos vierem, ao invés de alimentá-los, afastá-los através de prece, ocuparmos a nossa mente com outros tipos de preocupação. Ou podem ser aqueles que nós atraímos, né, o chamado encosto, que muita gente diz, né? Por quê? Porque nós estamos naquela sintonia. Então, eles se aproximam de nós não para nos prejudicar, se aproximam de nós por afinidade. É o que nós falamos. Então, aquele que vem para fumar um cigarrinho junto comigo, ele tem afinidade comigo, eu faço o que ele gosta. Então, ele não está me vendo como inimigo, ele não quer me prejudicar. Ele quer simplesmente usufruir daquilo que eu gosto e que ele também gosta. Não é assim com as pessoas também? Nós não frequentamos aqueles locais onde nós temos pessoas que pensam e agem como nós? Quem gosta de, às vezes, tomar uma cervejinha no bar, ele sabe que lá vai encontrar os amigos de bar. Aquele que gosta de ir numa igreja, fazer uma prece, ele vai encontrar ali, sabe que vai encontrar ali pessoas que gostam de fazer prece e que estão buscando uma coisa diferente. Então, nós buscamos aqueles que estão no nosso padrão vibratório, que têm as mesmas sensações, as mesmas vontades que nós temos, ou seja, que temos afinidade com essas criaturas, porque se nós não temos afinidade, nós não ficaremos naquele local, nós não procuraremos aquilo. Então, um outro exemplo, a pessoa gosta de ficar no bar tomando cerveja. Convide essa pessoa para ir no centro espírita ver uma palestra no domingo à tarde, ou no domingo de manhã. Não, eu vou tomar cerveja, eu gosto da cerveja, os meus amigos estão lá.
Agora, não sei, convida um espírita que está aqui no Centro Espírita hoje para ir tomar uma cerveja. Será que ele vai? Nós temos que ver isso, nós temos que buscar aquilo que nos faz melhor, que nos traz o bem. Não estamos criticando a cerveja, por favor, nós só estamos dando exemplos. Existe aquele que não vai porque não quer, eu não gosto disso. Existe aquele, eu bebo socialmente. Tudo bem, eu bebo socialmente. Qual é o meu socialmente? Uma vez por mês? 15 em 15 dias? Esse é o meu socialmente. Agora, o meu socialmente é um no almoço, um na tarde, um na noite, um antes de dormir, aí já não é mais socialmente, aí é hábito. E esse hábito ele vai aumentando. É isso que nós temos que observar isso em nós. Não é crítica, gente, é o que os Espíritos nos mostram para nós nos observarmos, porque nós sempre atribuímos ao outro o mal que está acontecendo a nós. E os Espíritos falam que na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, o mal que acontece a nós é reflexo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Então não é simplesmente pedir num centro espírita, ou numa casa de oração, numa igreja, afaste esse ser ruim de perto de mim. Não é assim. É orar por essas criaturas, porque são criaturas que têm dificuldades de lidar com a situação pela qual estão passando. Se ela odeia, ela sofre também. Se ela quer o mal de alguém, ela vai sofrer consequências desse mal que ela está causando a esse alguém. Então, ele não é um ser feliz. Outros fazem o mal porque têm inveja daquele que é feliz e quer vê-los quer vê-los sofrer também. Então, são criaturas que, na realidade, não são felizes, sofrem e precisam de ajuda, não para simplesmente pedir para alguém afastá-los e levá-los para bem longe, não. É orar e pedir a Deus que os ampare, que os fortaleça e que os auxilie. Assim nós estaremos transformando, às vezes, um inimigo em um amigo, porque nós estamos desejando-lhe o bem, mesmo que eu tenha lhe causado mal numa outra existência. De repente, numa outra existência, eu lhe causei um mal muito grande. Ele não perdoou, ele se sente no direito de se vingar, ele se sente no direito de cobrar aquilo que eu fiz a ele. Agora, ele chega próximo a mim e vê em mim uma pessoa diferente daquele do passado, uma pessoa que está tentando agir corretamente, uma pessoa que está pedindo para Deus ajudá-lo. Poxa, ele me prejudicou, mas hoje ele pede para Deus me ajudar, e isso eu sinto que ele está falando com sinceridade, que sai do fundo do coração dele. Então, por que eu vou continuar perseguindo essa criatura? Então, ele acaba se afastando, e nesse momento ele aumenta também o seu padrão vibratório, entra na sintonia dos amigos espirituais, porque ele começa a questionar as suas atitudes erradas. E os amigos espirituais que estão ali junto com ele, sempre estiveram, porque ele também tem o seu anjo da guarda, vão nesse momento ampará-lo e levá-lo para o local onde ele será orientado, onde ele vai perceber que aquela vingança que ele está querendo está fazendo mais mal a ele do que aquele em quem ele quer prejudicar. Porque aquele que ele quer prejudicar, de repente, está reparando erros do passado. E se está agindo corretamente, ele está, de certa forma, crescendo e se libertando dos males que ele causou no passado. E aquele que está fazendo mal, ele vai ter oportunidade também de se libertar disso. Com o quê? Com a nossa prece, com a nossa compreensão e com a nossa tolerância. Se é uma criatura que está próxima a nós simplesmente para usufruir de algum vício que nós temos e nós lutarmos contra esse vício, ele terá duas alternativas. Bom, eu gosto de beber, o cara não quer beber mais, o que eu posso fazer? Se ele não quer beber mais e ele é teimoso, por mais que eu faça, por mais que eu fale, ele não quer mais beber, deixa ele lá, deixa ele aí, eu vou procurar quem me satisfaça, porque ele não está para me prejudicar, ele está porque eu alimento o vício que ele tem. A partir do momento que eu deixo de alimentá-lo, ele vai procurar outro que o alimente. Ou ele vai pensar duas vezes, poxa vida, se ele, mesmo com toda a minha insistência, consegue se libertar desse vício, por que eu, que não tenho o corpo físico, não consigo? Se ele consegue, eu também consigo. Ou seja, poderemos estar auxiliando essa criatura a deixar o seu vício lá no mundo espiritual, a abandonar esse vício. Estaremos, de certa forma, praticando a caridade, fazendo o bem para aqueles que nos querem o mal inconscientemente, né? Então, como evitar essas obsessões? Através da oração, pedindo ajuda aos amigos espirituais, vigiando os nossos pensamentos, lutando contra aquelas tendências que nós trazemos. Sim, a tendência, quando nós falamos, não é só coisa de vícios, não. Atitudes, às vezes, que nós tomamos que achamos que é correta.
Né? Então, existe aquela pessoa que fala, não, eu brigo mesmo porque eu não vou ficar quieto, porque se eu ficar quieto o outro vai achar que eu sou fraco e vai aproveitar de mim. Isso é um hábito errado. Por quê? É o orgulho que está falando mais alto. E vai ter sempre alguém alimentando esse orgulho. Por que que às vezes, do nada, eu acabo explodindo com uma pessoa que talvez eu nem conheça? Porque esse alguém que eu não conheço, de repente está numa sintonia diferente, aquele camarada que quer prejudicá-lo não tem acesso a ele, porque ele está num padrão diferente. E eu estou com um padrão vibratório mais baixo, ele percebe isso e eu estou próximo daquela pessoa que ele quer prejudicar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer acontecer alguma coisa para que eu, de certa forma, tenha alguma dificuldade com essa criatura e ele vai envolver a mim, porque ele sabe que eu sou uma pessoa explosiva, ele sabe que eu sou uma pessoa agressiva. E vai fazer com que aconteça alguma coisa para que eu me revolte, que eu fique nervoso e brigue com aquela criatura que ele quer prejudicar e que não está no padrão dele. Então, eu brigando com essa criatura, se essa criatura baixar o seu padrão, ficar nervosa e revidar a minha agressão, ele vai ter acesso a essa criatura. Vejam como eles são, né? Eles articulam bem as coisas. Então, às vezes, eles nos usam para prejudicar o outro que ele quer, mas não para nós fazermos o mal, mas para nós fazermos o outro baixar o padrão vibratório, ficar nervoso, ficar irritado e começar a discutir, aí ele vai ter acesso àquela criatura também. Aí começa a vir aqueles pensamentos, pô, esse cara é folgado, esse cara precisa apanhar, que esse cara... Os dois pensando a mesma coisa e chegam até a vias de fatos, quando não, coisas mais graves. Pessoas que nem se conheciam, nunca tinham se visto. Isso não acontece às vezes, nós não vemos acontecer muito disso. Se nós pararmos para pensar, peraí, por que eu vou ser agressivo com a pessoa? Porque ele fez ou falou alguma coisa diferente. Principalmente no trânsito nós vemos isso acontecer muito, né? Pessoas que nós nunca vimos, de repente a pessoa dá uma fechada sem querer. Nós já nos irritamos, nós brigamos, nós xingamos. O outro às vezes está lá calmo, tranquilão. Ele começa a ser xingado, ele vai se irritar também, vai ficar nervoso também, vai revidar a agressão e nós acabamos chegando a vias de fatos. Quem é que venceu nisso tudo? Eu. Me desarmonizei, ele se desarmonizou, e o camarada que queria prejudicar a mim ou a ele, está dando risada. Olha lá os dois espertos, olha os dois machão lá, estão fazendo o que eu quero. Isso acontece muito, gente. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de atitudes que nós temos, e às vezes achamos que é uma coisa normal. Eu sou assim, eu sou nervoso. Eu estou pondo a culpa também no corpo. Quando eu falo, eu tenho meu sistema nervoso abalado, o sistema nervoso está no corpo, mas não é o corpo que fica nervoso. Quem fica nervoso é o espírito. Então, eu sou assim. Não adianta eu achar que não, meu sistema nervoso, não adianta eu tomar calmante. Eu sou assim. Eu tenho que mudar essas atitudes em mim. Espírito, não no corpo, né? Então, através da oração, nós vamos saindo fora dessas sintonias, mudar o nosso comportamento, buscar agir de forma diferente, não ficarmos achando que quando as pessoas falam ou dizem alguma coisa é porque querem o nosso mal e nós devemos revidar. Não. Se fôssemos pensar dessa forma, o que aconteceu com Jesus? Um ser puro, um ser que só falava de amor, um ser que só trouxe coisas boas para nós e sempre foi perseguido. Na infância os amigos não o aceitavam, os irmãos não o aceitavam, porque ele era diferente, né? Ele falava coisas boas. Como adulto, foi perseguido, foi crucificado, morreu na cruz. E mesmo assim, nunca atacou ninguém. Ele é o nosso exemplo. Podemos agir dessa forma, não precisamos estar, de certa forma, achando que o outro está nos agredindo e que nós devemos revidar, porque senão vão pensar que nós somos covardes, que nós somos isso, vão pensar, nós só pensamos isso, né? Quando fazem alguma coisa para nós que nós vamos revidar, a primeira coisa que nós pensamos é o que os outros vão pensar a nosso respeito. Vejam como nós damos valor ao pensamento dos outros e não damos valor ao nosso. Então, pensando assim, nós acabamos pensando de formas diferentes, entrando em sintonias diferentes e agindo de forma errada, equivocada. Então, a obsessão, gente, não é uma coisa que acontece porque Deus permite, não é uma coisa que acontece só porque nós temos inimigos, não é uma coisa que acontece porque nós temos que sofrer. Não. Acontece, os Espíritos são bem claros, porque nós permitimos. É a mesma coisa naquela história que nós contamos lá, que aconteceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Coisinhas bobas que às vezes nós fazemos, mas que atraem criaturas maldosas.
E essas criaturas nos usam para fazer o que elas querem, ou seja, fazer o mal a outras pessoas. Então, é mudar isso em nós, não deixar isso crescer, porque esse envolvimento sutil, ele vai aumentando. Chega um determinado momento que passa de ser uma obsessão simples, sutil, e passa a ser uma fascinação. Quando passa a ser fascinação, é mais difícil para nós, porque aí nós achamos que estamos certo, que o que nós estamos fazendo é o correto. Mesmo que as pessoas mostrem por A mais B que aquilo é errado, não, eu estou certo. Nós não conhecemos ninguém assim, não, né? Normalmente não, né? Aquele que bate o pé, não é isso, eu estou certo. Você está mostrando que a pessoa está errada e a pessoa está ali batendo o pé, não, eu estou correto, é assim, tem que ser assim. Vai, se arrebenta depois e mesmo assim não dá o braço a torcer. Não, eu estava certo. O que é isso? É a fascinação. Ele está sendo levado por alguma entidade a acreditar que aquilo é o correto, mesmo sendo a coisa mais absurda do mundo. Ele acha que é o correto e ele vai fazer mais difícil, porque ela está aumentando esse processo obsessivo, né? Até se tornar num caso de subjugação, onde o espírito ele toma conta completamente da vontade do encarnado. O encarnado passa a agir de acordo com a vontade do espírito, ele perde o seu domínio. É como se ele tivesse completamente realmente dominado. O espírito vai e ele faz o que o espírito quer. Existe uma passagem também no Livro dos Médiuns, onde Kardec conta a situação de um senhor de idade, feinho, diga-se de passagem, né? E ele passava, quando ele via uma moça, ele se ajoelhava e pedia a moça em casamento. Ele sabia, falava, eu estou me expondo ao ridículo, mas eu não aguento, eu não sei o que acontece comigo. Porque ele é levado a essa situação por um espírito que está se divertindo com as atitudes que ele está tomando naquele momento. Aí já é um processo de subjugação. A criatura perde completamente o controle. Então precisamos estar sempre nos vigiando, sempre buscando ajuda. No primeiro momento, na obsessão simples, nós sabemos que estamos passando por um processo, às vezes, né, de perturbação, nós podemos, através da prece, lutar contra isso. Isso acontece com todos nós. Temos muitas senhoras aqui que devem cozinhar, né? Então, às vezes, algumas das senhoras, quando vai sair de casa, no meio do caminho, lembra, puxa, será que eu desliguei o gás? Aí fala, eu acho que desliguei. Eu não sei se eu desliguei. Ela tem certeza que desligou. Mas será que eu desliguei? Ela volta do meio do caminho para ver que o gás está desligado. Chega lá, eu sabia que tinha desligado, mas tem alguém se divertindo. Isso é uma obsessão simples. Alguém que está se divertindo, um zombeteiro que está ali se divertindo conosco. Chegamos em casa, às vezes, vamos dormir. Quantas vezes nós vamos dormir? Trancamos a porta, temos certeza que trancamos a porta. Deitamos, passa 5 minutos, será que eu tranquei a porta? Aí fica aquela coisa martelando na nossa cabeça, será que eu tranquei a porta? Enquanto nós não levantarmos e formos olhar a porta e balançar a porta, né? Não é só olhar, é balançar para ver se ela está realmente trancada, nós não ficamos satisfeitos. Normalmente é alguém se divertindo conosco, alguém colocando essas dúvidas na nossa mente. Então vamos observar, eu tranquei a porta, eu sei o que eu fiz, então não preciso ir lá. Eu fechei o gás, eu sei o que eu fiz, desde que eu tenha prestado atenção naquilo, porque às vezes a gente não presta atenção e vem a dúvida também, né? E aí a gente volta. Mas muitas vezes é alguém se divertindo conosco, essa é a obsessão simples. Mas pode aumentar, se transformar em vício, se transformar numa série de situações. Por isso que nós devemos estar sempre vigiando os nossos pensamentos e não deixar esse tipo de sentimento, de vontade que nós não praticamos, tomar conta de nós, afastarmos isso, prece, estudo, nos ocupar a nossa mente com alguma coisa, buscarmos afugentar esses tipos de pensamento, porque se deixarmos a tendência é aumentar, e se aumentar, depois nós vamos ter dificuldades. No início é sempre mais fácil. Depois que a coisa se alojou realmente, que a obsessão se alojou, se torna difícil. E muitas vezes nós precisamos de ajuda de outras pessoas, precisamos que alguém nos auxilie fazendo tratamento de passe à distância para nós no centro espírita, indo na igreja rezar por nós, ou fazendo prece, buscando ajuda por nós, porque às vezes nós não nos sentimos fortes para isso, ou às vezes nem achamos que estamos sofrendo esses processos. É observarmos as nossas atitudes, as nossas tendências, e ver o que é o correto e o que é errado. E no momento de dúvida, recorrer à prece. Meu Deus, me ajude para que o que eu vou fazer seja o correto. Me inspire para que eu faça a coisa correta. E acreditar em Deus e acreditar em nós, porque nós temos condições de superarmos tudo isso. Obrigado. Bem, agora é chegado o momento das perguntas. Aqueles que as tiverem, é só erguer a mão, que a nossa companheira irá até você. Bom dia. Bom dia. Pelo pensamento, nós vivemos, né? Como eu penso, eu vivo. Como eu vivo, eu sinto.
Né? Muito bem. Agora, a minha pergunta é o seguinte, Antônio Carlos. Nós estamos no mês de setembro, um mês amarelo, mês do prevenção ao suicídio, inclusive até a mídia, a televisão, todos estão falando a respeito. Né? E incrível que a faixa de 15 anos aos 35 anos que estão cometendo suicídios. Então, eu pergunto, sobre a prevenção, como praticar a prevenção ao suicídio? Olha, como nós falamos, pensamento é energia. Nós estamos envoltos em energia. Se eu começo a pensar negativamente, ou seja, se eu começo a me sentir uma pessoa triste, não tem nada que justifique a minha tristeza, mas eu começo a me sentir triste. Se eu começo a perder vontade de fazer as coisas que eu gosto de fazer, já não tenho mais vontade de fazer. Nesse primeiro momento, eu tenho que buscar ajuda. Buscar ajuda de familiares, e buscar uma religião, para entender o que está acontecendo comigo. Não deixar esse tipo de pensamento dar vazão a esse tipo de pensamento, porque acontece mesmo, existem algumas as situações que acontecem na vida da gente, por melhor que ela esteja, nós nos sentimos um pouquinho para baixo. Tem dia que nós estamos tristes. A tristeza não é depressão. A tristeza é normal, tem dia que nós não estamos muito bem, acontecem algumas coisas que nos deixam tristes. Mas quando isso começa a ficar frequente, com uma certa frequência, sem explicação, devemos estar buscando a ajuda das pessoas, buscar a orientação de como agir nesse momento, para não entrarmos nessa sintonia. Porque assim como tem encarnados que estão nessa sintonia, porque quando nós falamos pensamento é energia, e nós estamos envoltos nesses pensamentos, então eu entro às vezes em sintonia com seres encarnados que estão também nessa situação. E com seres que desencarnaram nessa situação e estão no mundo espiritual nessa situação. Então, para esses seres, que às vezes nem percebem que eles encarnaram, às vezes até se suicidaram e não percebem isso, entram no nosso padrão vibratório, começam a perceber os nossos pensamentos, eles não vêm no intuito de nos fazer mal, de nos prejudicar, eles vêm no intuito de nos consolar. E o que é? Como é que eles vão nos consolar, se eles estão na mesma situação? Meu amigo, a vida não vale nada, a gente só sofre nessa vida, para que viver? E a gente começa a alimentar isso. E acaba, às vezes, incorrendo nesse erro. Então, o socorro é isso, é buscar conversar com os nossos familiares, pedir ajuda para eles, porque muitas vezes nós vemos, principalmente se eu falo nos jovens, acontece muito com os jovens, por quê? Porque o jovem, ele não se expressa, ele vai se fechar no seu mundo. Então, o que ele quer ouvir? Ele quer ouvir alguém se interessando por ele. Ele quer ouvir alguém dizendo, eu te amo, rapaz, vem aqui, vamos ficar juntos, aconteça o que acontecer, eu estou junto com você. Mas às vezes nós agimos de forma equivocada. Nós vimos um jovem lá forte, bonito, sadio, na cama. O que nós falamos? Opa, você tem tudo na vida, você está forte e bonito, sai, vai se divertir, você fica aí enfurnado nessa cama. Você não quer nada da vida, procure alguma coisa para fazer. Ou seja, a pessoa já está caída, pensando coisas negativas, e nós estamos ainda acusando-a. Ela vai ficar cada vez mais deprimida mesmo. Então, o que fazer? Vem aqui, meu amigo, vem aqui, meu filho, vem aqui, meu amor, seja quem for. Vamos conversar. O que está acontecendo com você? Por que você está assim? Eu gosto muito de você, eu quero ver você feliz. Você é uma pessoa boa, eu gosto de ver você feliz. Por que você está assim? Eu te amo. Se você sofre, eu sofro junto com você. Porque nós temos, às vezes, receio, parece que temos vergonha de dizer para o nosso semelhante, eu te amo. Isso para as pessoas no passado acontecia muito, onde o pai tinha que ser aquela pessoa austera, aquela pessoa brava. Ele nunca ia chegar para um filho e dizer eu te amo, porque para ele era sinal de fraqueza. Mas nos nossos dias de hoje as coisas mudaram. Hoje nós vemos as pessoas dizerem eu te amo e precisamos quebrar isso de nós, tirar isso, colocar para fora aquele sentimento que nós temos em relação a essas pessoas. Eu estou junto com você, aconteça o que acontecer, não vou sair daqui, não, mas eu quero ficar sozinho. Você quer ficar sozinho, mas eu quero ficar com você porque eu te amo. Então, levar as pessoas a se sentirem também importantes na nossa vida e mostrar para elas, você sofre, eu sofro junto. Eu não quero que você sofra. Isso quando é com um ente querido, com um conhecido, e quando é conosco.
É pedir ajuda. Olha, eu estou aqui, eu não estou bem, me ajude, por favor. Não ter vergonha de falar, eu quero ouvir um eu te amo, eu quero ser amado, porque todos nós queremos ser amados. E às vezes nós nos sentimos, às vezes, até desprezados. Não, eu quero me sentir amado, eu quero que vocês prestem atenção em mim. E vamos juntos sair dessa situação. E não alimentar coisas negativas, pensamentos negativos. Aí a gente, aos poucos, a gente vai saindo dessa situação, né? Então, aquele que tem alguém conhecido nessa situação é mostrar interesse, nunca cobrança. Mostrar amor, mostrar carinho e estar sempre junto. Não falar, saia e vai se divertir. Falar, não, poxa vida, eu estou afim de ir em tal lugar. Você quer ir junto comigo para eu não ir sozinho? Vejam, mudou o contexto. Eu estou tentando tirar a pessoa daquela situação, mas pedindo para ela me acompanhar porque eu estou necessitado. Não ela. Então ela vai perceber que ela também é importante para mim. Então, quando é com o ente querido e quando é conosco, vamos buscar auxílio. Não vamos ter receio de falar, me ame, pelo amor de Deus, eu quero ser amado. Olha para mim e demonstre carinho, demonstre que você está me vendo e que você tem carinho para comigo. Falar, sim, não vamos nos fechar, porque quando nós nos fechamos no nosso quarto e começamos a pensar isso, nós estamos emanando pensamentos negativos, entrando nesses pensamentos, nessa sintonia de pensamentos negativos, e vamos cada vez mais pensar coisas negativas. É mudar isso em nós. Então, é um assunto muito sério, né? Que a gente precisa tomar cuidado, precisamos estar sempre buscando compreender isso, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, é buscar auxiliar aqueles que precisam e buscar socorro quando nós precisamos e não termos vergonha de dizer, eu quero ser amado. Infelizmente, não temos mais tempo a perguntas, mas aqueles que ainda estiverem, nosso companheiro vai permanecer aqui após a palestra. Antônio Carlos, pode ter suas considerações finais? É um tema difícil de falar obsessão, né? Porque dá a impressão que nós estamos falando de demônios, coisas parecidas. Não, gente, não são demônios, são espíritos, são criaturas como nós, que têm as suas dificuldades, mas têm as suas qualidades. Talvez odeia um ou odeia outro, mas tem amor por outros. Assim como nós, também temos as nossas dificuldades, né? Então, o que fazer? É entender nessas criaturas, ver nessas criaturas seres necessitados de auxílio, seres necessitados de amor, de carinho, e orar para que elas encontrem paz, para que elas sejam felizes, assim como nós queremos paz e queremos ser felizes. E, principalmente, vigiar o que nós estamos pensando, questionar os nossos pensamentos e dizer não quando nós achamos que aquilo não é correto, não dar vazão a impulso, deixar de ser impulsivo, pensar primeiro antes de fazer ou antes de falar, para nós não incorrermos em erros e depois não ficarmos com um sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa atrai também muitos espíritos cobradores e nós, às vezes, por nos sentirmos fragilizados, culpados, nós acabamos entrando nessa sintonia e fazendo o que eles querem. Nós somos filhos de Deus, assim como eles são filhos de Deus. Todos nós começamos no átomo e chegaremos ao arcanjo, segundo os espíritos superiores disseram a Kardec. Todos nós estamos no caminho certo, cada um com o seu esforço, e todos nós chegaremos lá. Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Bem, após essa palestra, muito edificante, é chegado o momento das vibrações, que são pensamentos em forma de energia. Então, peço àqueles que se tirem à vontade, novamente, que fechem os olhos. Continuemos com o pensamento elevado a Jesus, a Deus, aos bons amigos espirituais. E vibremos. Harmonia, tranquilidade, fé, a todos nós que aqui estamos. Vibremos por essa casa que nos acolhe, que possa continuar desenvolvendo seu papel nessa sociedade em que está inserida, de amparo, de regeneração, àqueles que de alguma forma estão caídos neste momento. E por fim, vibremos pelo nosso país, pelos nossos governantes e por nós mesmos, que possamos fazer deste país um lugar melhor, para que possamos continuar avançando como espíritos que somos. Senhor Jesus,
Mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade, Mestre, de aqui estarmos, de aprendermos, de ouvirmos. Que possamos, Senhor, a partir de hoje, começar a nos vigiar melhor, para que possamos, Mestre, evoluir como espíritos eternos que somos. E assim, pedimos licença para encerrar essa parte da palestra. Graças a Deus.